Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui gravando esse podcast e nós vamos fazer um breve comentário acerca da 7ª carta de Jesus endereçada à igreja de Laodiceia, tá? Então, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações e assim você estará por dentro de todo aí o nosso conteúdo, tá? Eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra de Deus. E hoje, fazendo um breve comentário aí acerca da 7ª carta de Jesus endereçada à igreja de Laodiceia, eu quero começar fazendo algumas considerações importantes, sendo que o livro do Apocalipse ele foi escrito entre os anos 90 e 96 da era cristã. O livro do Apocalipse ele tem um significado como revelação ou retirar o que está sendo coberto, tá? Isso implica o que? Uma descoberta, um desvendar, tá? De forma inicial, nós podemos dizer que o livro do Apocalipse ele pode ser dividido aí em 3 partes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Jesus, na sua revelação, quando ele se revela a João, ele diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, nós podemos dividir aí o livro do Apocalipse entre as coisas que tem visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer, que está intrinsecamente ligado aos acontecimentos dos finais dos tempos. Mas quando Jesus se revela a João, ainda no capítulo 1 do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus diz para João que o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, tá? Então, nós vemos que de forma primordial, inicial, o livro do Apocalipse ele é endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós temos aqui então 7 igrejas na Ásia Menor sendo mencionadas por Jesus, as quais são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dentre as 7 igrejas mencionadas por Jesus, cujas cartas escritas nos 3 primeiros capítulos, ou melhor dizendo, entre os capítulos 2 e 3, que são endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 igrejas, observe bem, não foram repreendidas pelo Senhor Jesus, sendo que a igreja de Esmirna é uma delas, e a igreja de Filadélfia também é uma das igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor. Todas as outras 5 igrejas mencionadas entre o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse são repreendidas pelo Senhor. Das 7, apenas Esmirna e Filadélfia não foram repreendidas pelo Senhor Jesus, não receberam nenhum tipo de repreensão do Senhor Jesus. Eu não li o texto de Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante, que menciona a carta à igreja, ali de Filadélfia, ou melhor dizendo, de Laodiceia, mas o texto começa com o versículo 14 que diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Muito provavelmente, o anjo mencionado pelo Senhor Jesus aqui é o líder daquela igreja, ou o pastor daquela congregação que se encontrava ali em Laodiceia. Essa expressão usada por Jesus, isto diz, aparece pelo menos 7 vezes entre os capítulos 2 e 3. E em cada carta do Senhor Jesus, a cada igreja, a cada uma delas, esta expressão, isto diz, aparece. Isso indica, irmãos, e nos traz uma lição muito importante. O conteúdo do livro, o conteúdo
das cartas endereçadas a cada igreja não é uma ideia da mente de João, não é um pensamento de João, não é uma coisa da cabeça dele. É o que Jesus dizia ou tinha para dizer acerca da sua igreja. Observe, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o conteúdo da carta não é o que João pensava, não é uma ideia da cabeça de João, é o que o próprio Senhor queria dizer a respeito da sua igreja. É o que o próprio Cristo tinha para dizer acerca da sua igreja. Não é uma ideia da cabeça de João, não é uma mensagem que João inventou. É o que Cristo revelou a ele e o que Cristo tinha para dizer. Nós precisamos dar ouvidos, meus queridos irmãos, àquilo que o Senhor Jesus tem para dizer acerca da sua igreja. Uma coisa é o que o homem diz sobre a igreja, outra coisa é o que o Cristo diz sobre a igreja. Uma coisa é o que o homem diz sobre a igreja, outra coisa é o que o dono da igreja diz sobre a igreja. Uma coisa é o que nós dizemos e pensamos acerca da igreja. Outra coisa muito diferente é aquilo que o noivo diz e pensa sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. Já no versículo de número 15, o Senhor Jesus se mostra como aquele onisciente, como conhecedor de todas as coisas, dizendo: eu sei as tuas obras. Essa expressão é muito interessante porque mostra-nos aquilo que o Senhor Jesus revelou para João no capítulo 1 ainda do livro do Apocalipse, quando João vê os 7 castiçais e o Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais, era Jesus mostrando para João: eu estou no meio, eu estou no centro da minha igreja, eu sou o centro da igreja, eu ando no meio da igreja, eu conheço as obras da igreja, eu sei o trabalho da minha igreja. E é isso que ele está dizendo à igreja de Laodiceia, é isso que ele está dizendo através dessa carta: eu sei as tuas obras. Só que a igreja de Laodiceia, ela não era nem quente e nem fria. A igreja de Laodiceia era uma igreja apática. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. É uma igreja indiferente. E Jesus é tão rígido, a carta mais rígida às 7 igrejas é endereçada exatamente a Laodiceia. Porque Jesus diz: porque vocês são mornos. Porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Essa é uma expressão que indica juízo. Infelizmente, a igreja de Laodiceia se tornara uma igreja apática. É uma igreja indiferente. A igreja de Laodiceia não é repreendida por causa de falsas doutrinas, queridos irmãos. A igreja de Laodiceia não foi repreendida por causa de falsos profetas. Não haviam esses problemas na igreja de Laodiceia. A repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia está diretamente ligada por causa da sua mornidão, por causa da sua frieza espiritual. O que faltava na igreja de Laodiceia era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja de Laodiceia era morna. Era uma vida espiritual indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada. Meus irmãos, mais perigoso do que as heresias é um coração que estava em chamas, agora congelado. O nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer e morrer. Já dizia Jonathan Edwards que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Não adianta nada nós termos uma boa ortodoxia, mas não termos fogo no coração. Jesus, ele identificou que um crente morno, ele é pior do que um incrédulo frio. A indiferença espiritual é pior que a frieza. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição espiritual.
Esse era o problema da igreja de Laodiceia, a mornidão. Não eram heresias, não eram falsos profetas, eram cristãos mornos, indiferentes e apáticos. Qual poderia ser a causa de uma vida espiritual indiferente, morna? Observe comigo que no versículo 17 do capítulo 3, Jesus diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia olha para si mesma e ela faz uma avaliação. Olha, eu sou rica, eu estou enriquecida, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Isso nos indica que um dos resultados pelos quais a igreja de Laodiceia estava morna, apática, indiferente espiritualmente falando, era a sua soberba. Era a soberba de Laodiceia. Soberba, meus queridos irmãos, é uma manifestação do orgulho, uma manifestação de pretensão, de superioridade a outras pessoas. E assim se encontrava a igreja de Laodiceia. Soberba. Ela olha para ela mesma e diz: eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, eu sou rica, eu estou enriquecida, eu não preciso de nada. Ela se diz uma igreja independente. Uma igreja independente. Existe um problema muito grave, e é a soberba de Laodiceia. É o orgulho. Isso é muito perigoso quando ataca o coração dos cristãos. Sabe por quê? Porque foi o orgulho, foi a soberba que fez com que o anjo de luz se tornasse diabo, se tornasse demônio. Diante disso, nós podemos afirmar que nenhum sentimento nos torna mais parecidos com o diabo do que a soberba, do que o orgulho. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus ele resiste os soberbos, dá, porém, graça ao humilde. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, o Senhor Jesus diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Provérbios 16 e 18, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Meus irmãos, é muito perigoso o pecado da soberba. Eu não tenho falta de nada. Esse é o diagnóstico que a igreja faz dela mesma. Enquanto a soberba, o orgulho, cavam abismos de destruição, a humildade constrói pontes de acesso e de comunhão. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, porque ele é aquele que no capítulo 1 anda, que está no meio dos 7 castiçais, ou candeeiros, ou candelabros, ele dá um diagnóstico da igreja. A igreja olha para si e faz uma avaliação. Jesus olha para a igreja e dá um diagnóstico. Ele diz: não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Este é o diagnóstico que Jesus dá à igreja de Laodiceia. Tá? Tomemos cuidado com a frieza espiritual, com o orgulho que leva o homem à queda, à ruína e à destruição. Deus abençoe você, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito aqui no canal, mais uma vez eu peço a você que se inscreva, né? Se você gostou desse vídeo, você deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se não gostou, pode deixar aí o seu dislike também, tá? Comenta aí o que você achou desse comentário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.